Glória a Deus. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 6, verso 24. Mateus, capítulo 6, verso 24. Aleluia. Mateus 6, 24, iniciando desse verso, está dito assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluia. O título da mensagem hoje é A Fé e a Confiança. Amém? Fé e a confiança. Nós vemos Jesus no Sermão da Montanha ensinando os discípulos e o povo a como devem ser as atitudes daqueles que professam a fé em Deus. As atitudes daqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo. Ou seja, deve ser uma fé inabalável, tem que ser uma fé inabalável. Ou seja, deve haver uma confiança real, verdadeira em Deus, em Cristo Jesus, sabendo, tendo a certeza, a plena convicção de que Ele tem sim o controle de tudo e de todas as coisas. Ele é quem dirige os passos dos seus. Ele é quem concretiza, os planos dos seus. É Ele quem dá o sim, é Ele quem diz o não. Então, todo aquele que professa ser cristão e crê em Jesus, precisa aprender com Jesus, precisa aprender com Ele, nas Escrituras, a como agradá-lo de uma maneira, a viver de uma maneira que Ele se alegre, se agrade de nós e possa executar coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe, como diz a Escritura. Amém? Eu vejo na Bíblia Sagrada, Jesus elogiando duas vezes a fé. Ele elogia duas pessoas, a fé de duas pessoas na Bíblia, no Novo Testamento. E são duas pessoas que, por incrível, não eram judeus. Não eram judeus. Era uma samaritana e o outro romano. Não eram judeus, eram pessoas tidas na Bíblia como gentios, ou seja, aqueles que não professavam o judaísmo. E Jesus elogia a fé dessas duas pessoas. Nós vemos lá em Mateus 15, no verso 28. Aleluia. Vamos ler os versos antes, para entender a situação conhecida, mas vamos
relembrá-la, diz assim, verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus: Ó mulher, olha o que ele diz: grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Eu acabei lendo aqui numa outra tradução, mas veja a fé dessa mulher. Ela ouvira falar de Cristo. Ela ouvira falar do que ele vinha fazendo por onde ele andava. Curando pessoas, sarando pessoas, ressuscitando mortos. Ela ouvira falar. E ela creu em Jesus. Ela creu, ela confiou que Jesus podia livrar sua filha daquele demônio. Ela não duvidava. Ela tinha certeza. Ela tinha plena convicção. Tanto que ela fica ali, aos pés de Jesus. Veja que os discípulos falam para ele: Mestre, despede-a, porque ela vem atrás de nós clamando. Ou seja, vemos que ela não parava de clamar. Ela ficava atrás do Senhor: Senhor, Senhor, cura minha filha. Senhor, liberta minha filha. E aí Jesus, diz que ele veio para as ovelhas de Israel. Ou seja, inicialmente, Cristo veio para primeiro aos judeus. A missão de Jesus era pregar primeiro aos judeus e depois viriam os seus discípulos, entre eles o apóstolo Paulo, seria levantado pelo próprio Jesus para pregar também aos gentios. Porque a salvação, ela é oferecida a todos, não a um povo peculiar, não somente aos judeus, que guardavam a lei, que buscavam, lutavam por guardar a lei, mas não conseguiam. E sim para todos os gentios, pessoas que não professavam a mesma fé. Então Jesus veio primeiro para eles, então ainda não era o momento, mas essa mulher, ela tinha uma fé tão grande, a fé dela foi tão convincente, que Jesus, ele se admirou da fé dela. Ele se admirou da fé. Mulher, quão grande é a sua fé. Vai, seja feito como você pediu. E a Bíblia diz que naquele momento em diante, aquela menina, filha dela, foi salva, foi sarada, foi liberta daquele demônio. Amém? Uma segunda vez, ou primeira, como queira, lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Aleluia. Pegar no verso 5 em diante. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, ou seja, ele estava doente, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Veja que um fato interessante é que aqui Jesus, ele não diz: olha, homem, eu vim primeiro para as ovelhas de Israel. Ele diz: eu irei curá-lo. Mas por que ele diz: eu irei curá-lo? Por quê? Porque o servo daquele centurião romano era um judeu, era um escravo judeu. Então por isso Jesus diz de imediato: eu irei curá-lo. Mas o que está em pauta não é o servo, e sim o centurião romano. E ele diz: eu irei curá-lo. No verso 8: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai,
e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Percebeu? Ou seja, são duas as vezes apenas que Jesus elogia a fé de duas pessoas. E nós acabamos de ler essas duas passagens e nós vemos Jesus feliz, Jesus admirado, ou seja, Jesus, muito feliz mesmo por ver pessoas não judias crendo nele desta maneira, crendo de todo o coração que ele podia fazer algo na vida daquelas pessoas pelas quais eles estavam clamando. Amém? Por outro lado, Jesus já não encontra essa mesma fé entre seus discípulos. São os discípulos, estão lado a lado com o Senhor. Estão lado a lado, andam com Jesus todos os dias. Eles estão caminhando com Jesus todos os dias. São 3 anos e meio, todos os dias eles andando juntos a Jesus. E ele não encontra essa mesma fé, muito pelo contrário, ele fala várias vezes da pequena fé daqueles homens. Enquanto com a mulher, ele declarou: mulher, quão grande é a sua fé. E admirou-se também da fé daquele centurião romano. Ele com os seus, ele não se admira, muito pelo contrário, ele fica até um pouco triste de vê-los tão duvidosos, andando lado a lado com ele, vendo a olho nu que Jesus está fazendo. E os homens que andavam com ele, vira e mexe, recebiam uma palavra de Jesus: homens de pouca fé, homens de pequena fé. E nós vemos aqui, podemos olhar no próprio Mateus capítulo 8, no verso 23, então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Eles acabaram de ver ver com seus próprios olhos, de ouvir com seus próprios ouvidos o que fez aquele homem, o centurião romano. Eles acabaram de presenciar a fé daquele homem. Senhor, manda uma palavra e o meu servo será curado. Eles acabaram de ver isso, sem falar em outros momentos em que Jesus fez milagres, maravilhas, e eles estavam juntos ali, presentes. E agora eles estão num barco, bombardeado pelas ondas do mar, pelo vento, aí ficaram amedrontados. Jesus está com eles, Jesus está dormindo, e eles ficaram assustados, e eles disseram: mestre, salva-nos, nós estamos perecendo, nós vamos morrer. Ou seja, veja a diferença de pessoas que não estavam andando lado a lado com Jesus, mas creram em Jesus de todo o coração, e pessoas que estão andando com ele e ainda duvidam de que Jesus protege, guarda, livra, liberta, cura, salva. Veja que esses homens estão duvidosos. Mestre, não te importa que morramos? Se fosse o centurião no barco, junto com a mulher cananeia, se fosse eles dois, certamente eles iam dizer: o mestre está aqui, não vamos temer, vamos ficar firmes aqui, vamos segurar bem o leme, vamos segurar bem o remo, Jesus está conosco, não há o que temer. Certamente eles teriam agido assim, porque eles demonstraram essa fé grandiosa perante o Senhor Jesus e seus discípulos. E Jesus os aprovou e fez o que eles pediram. Percebe? Mas estes homens estão amedrontados, assustados e com medo de morrer, mesmo sabendo que Jesus está ali com eles.
Jesus dormindo talvez não possa fazer nada. Mas Jesus estava dormindo de propósito. De propósito. Mesmo que Jesus continuasse dormindo, se eles tivessem crido e declarado Jesus está conosco, do todo o coração crescem, não teriam acordado o mestre. E a tempestade teria cessado. A gente vê isso na sequência dos textos que nós estamos lendo. Aí, no verso 27, ou melhor, 26, perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este? E até os ventos e o mar lhe obedecem. Veja que eles ainda não entenderam. Já viram muito, mas ainda não entenderam nada de quem realmente é Jesus e do que realmente Ele pode fazer. Percebe? Outro texto que nós podemos examinar é Mateus 14. Mateus capítulo 14. Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Ou seja, eles estão de novo enfrentando, uma tempestade no mar, mas agora Jesus não está no barco. E aí, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou seja, ficaram espantados, amedrontados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, ou seja, começou a mergulhar, a se afogar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Eu acho que Jesus ali talvez quisesse dizer: será que vocês não vão aprender nunca? Será que vocês não vão aprender? Tudo que vocês já viram, tudo que eu já fiz, e vocês ainda custam a confiar em mim? Vocês ainda custam a ter fé de verdade? É como se Jesus estivesse dizendo isso a eles, quando ele diz: homens de pequena fé. E certamente, Jesus deve estar dizendo isso a nosso respeito nos dias de hoje. Certamente, Jesus deve estar dizendo isso muitas vezes na nossa vida. Momentos em que nós estamos enfrentando lutas, momentos em que nós estamos enfrentando dificuldades, em que nós duvidamos, em que nós nos apegamos ao nosso próprio entendimento, momentos em que nós passamos a confiar talvez no dinheiro, talvez em alguém que pode nos ajudar, alguém que pode emprestar o dinheiro, ou alguém que pode resolver a situação. Ou seja, nós nos apegamos primeiro a essas coisas, primeiro a pessoas, primeiro a bens materiais, confiamos muitas vezes nessas coisas, e quando nós não vemos chão, nós nos desesperamos, e em último caso, nós buscamos a Deus, nós clamamos, choramos na presença dEle, mas em muitas dessas orações, em muitos desses clamores, não há uma fé real, não há uma fé verdadeira que está agradando a Deus, porque nós estamos com medo e estamos dizendo como aquele homem disse para Jesus, aquele pai do lunático: se podes fazer alguma coisa, mestre, faça. Muitas vezes nas nossas orações faz-se entender a Deus que nós estamos dizendo: se o Senhor puder fazer, se o Senhor puder, me ajuda. E Jesus falou para aquele homem: se eu puder, homem, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, tudo é possível àquele que faz uso da fé. E a fé
não vem do homem. A fé não é uma coisa humana. Ela não pode ser aumentada humanamente falando. Então o que temos que fazer? Nós temos que dizer: Senhor, em nossas orações, quando nós vamos clamar, quando nós estamos pedindo, quando nós estamos duvidando, quando nós estamos preocupados, quase que desesperados, nós temos que dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Por quê? Porque só Ele tem o poder de aumentar a nossa fé. Só Ele tem o poder de aumentar a nossa fé. E a fé, ela vai aumentando na medida em que nós vamos abrindo os nossos ouvidos e os nossos corações para receber a palavra. Ela vai aumentando na medida em que nós paramos para prestar atenção no que Deus está falando conosco, no que Ele está nos ensinando, no que muitas vezes Ele está nos advertindo. E se nós estamos ouvindo e dando ouvidos e passando a praticar, então a nossa fé, ela tende a aumentar, ela tende a estar aumentando a cada passo que nós demos em favor à palavra de Deus. Por isso o primeiro texto que eu li, da ansiedade do homem. A ansiedade é o que atrapalha. A ansiedade gera dúvidas. A ansiedade gera desconfiança. Quando nós estamos ansiosos, nós não cremos. A ansiedade é falta de crer. É falta de confiar em Deus. Somos tomados por ela muitas vezes porque estamos fracos na fé. Quando você vê Pedro afundando, é porque ele ficou ansioso. Ele olhou para o vento e vou morrer. E aí ele afundou. Mestre, ajuda-me, socorre-me, vou morrer. E Jesus: ô homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou? A ansiedade gera essas dúvidas. A ansiedade gera. Quando você está trabalhando, o seu dinheiro está vindo todo mês certinho, né? Você está conseguindo pagar todas as suas contas, aleluia. Glória a Deus, como Deus é bom, Deus tem suprido minhas necessidades. Mas quando a gente começa a passar por dificuldades financeiras, falta o dinheiro aqui, falta o dinheiro ali, falta isso aqui, falta isso lá, aí pronto, já não é mais glória a Deus. E agora, o que eu faço? E agora, para onde eu vou? E agora, o que vai acontecer? E agora, será que eu vou conseguir? Aí agora o meu nome vai sujar. E agora o que vai acontecer comigo? Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Desespero, isso chama-se incredulidade. Incredulidade, falta de confiança em Deus. O que Jesus está dizendo lá no texto do capítulo 6 que nós lemos? Ele usa os passarinhos para serem nossos professores. Ele estabelece os passarinhos de professores. Olhem para as aves do céu, olhem. Ele diz lá, portanto, no verso 25, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Está ensinando, está usando os passarinhos para que estes nos ensinem. Para que estes nos ensinem. E ele diz, mas, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que você esteja preocupado, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nenhum de nós. Se estamos vivos, é porque Deus nos mantém vivos. Não somos nós. Podemos até, procurar ter uma boa alimentação, cuidar da nossa pele, fazer exercícios, tudo isso, é de pouco proveito, porque se Deus não nos manter vivos, nada disso vai adiantar. É Ele quem nos mantém. Então por que duvidamos? Por que na hora do aperto a gente duvida? Por que na hora do aperto a gente se desespera? A gente perde a cabeça? Por que na hora do aperto a gente até deixa de vir para a igreja? A gente até para.
muitas vezes falha na igreja. Isso demonstra falta de fé, irmãos. Isso demonstra falta de confiança em Deus. Não é isso que Ele espera de nós. Nós somos salvos. Ele nos salvou. E se Ele nos salvou, há fé em nossos corações. Talvez ela só precise ser aumentada. Então clame ao Senhor, aumenta a minha fé. Ouça mais a palavra de Deus, se apegue mais à palavra de Deus. Viva mais próximo de Deus. Olhar para o mundo, dar ouvido às notícias que estão na internet, que estão nos noticiários, tudo isso aí é para gerar falta de fé, é para gerar medo, é para gerar desconfiança, é para gerar desespero. Então olha para o autor e o consumador da sua fé, ouça a sua palavra, creia nele de todo o seu coração, confie de verdade nele e descanse. Descanse. Continue trabalhando, continue fazendo o que tem que ser feito e descanse crendo que Deus está no comando. Deus está no comando. Ele está guiando os nossos passos. Ele está cuidando de nós. É isso que Ele espera de mim. É isso que Ele espera de você. 28, por que vocês se preocupam com roupas? Ou seja, quando ele diz roupas, ele está dizendo material, a vida material. Por que vocês se preocupam tanto com a vida material? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Deus está cuidando de nós. Não é necessário fazer loucura. Não é necessário fazer loucura para resolver isto ou aquilo. Não é necessário jogar tudo para o alto. Basta confiar totalmente em Deus. Ah, mas a culpa foi minha, fui eu que errei, fui eu que causei essa situação. Então Deus não vai olhar para mim porque eu agora tenho que sofrer os danos do que eu fiz na minha vida financeira, na minha vida material. Irmãos, o nosso Deus é um Pai misericordioso. Misericordioso. Clame a Ele e Ele responderá. Clame a Ele de todo o seu coração e Ele responderá. Ele não abandona seus filhos. Pelo contrário, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos seus filhos, porque estes o amam, e eles foram chamados segundo o seu propósito. Então clamemos ao Senhor, confiemos no Senhor. Quando orarmos, oremos com fé, sem duvidar de que Deus está ouvindo. Porque alguns às vezes oram e falam, não sei, será que Deus ouviu essa oração? Ei, não é será, Deus ouve a oração dos filhos. Ele ouve. Então não fique preocupado se Ele ouviu ou deixou de ouvir. Ele ouve. Apenas creia nisso. Portanto, não se preocupem dizendo, verso 31, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe do que a gente precisa, meus irmãos. Ele sabe do que eu e do que você vai precisar no dia de amanhã. Ele sabe de tudo que nós vamos precisar durante esse ano. Se aqui permanecermos, se aqui for da vontade dEle, a gente está aqui mais esse ano, Ele sabe de tudo que nós vamos precisar e Ele já está providenciando dia após dia a porção daquele dia. Ele está providenciando. Não fique com medo. Não tenha medo do amanhã. O nosso Pai é o dono do amanhã. E Ele está dizendo, não temas, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ao invés de duvidar, ao invés de se desesperar, ao invés de ficar preocupado, ao invés de correr para um lado e para outro, busquemos primeiro o reino de Deus
e a sua justiça. Creiamos, tenhamos a certeza de que seu reino está entre nós e de que seus anjos estão ao redor, cumprindo as ordens dele a nosso favor. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro Deus, primeiro a fé, primeiro as coisas santas, as sagradas e as demais coisas, ele vai acrescentando, dia após dia. Viva sem medo, viva crendo em Jesus, confiando de todo o seu coração. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos confiar no Senhor. Quanto ao amanhã, digamos, se Deus quiser, vamos conseguir. Se Deus quiser, vamos alcançar. Se Deus quiser, seremos vencedores. Entreguemos o amanhã nas mãos dele, porque se ele quiser, vão acontecer essas coisas. Amém? Amém? Vamos crer como Abraão. Em Hebreus capítulo 11. Senhor, aumenta a nossa fé com essas palavras. Aumenta a nossa fé, Senhor, com esses textos sagrados. Porque precisamos, Senhor, de uma fé inabalável. Amém? Hebreus, capítulo 11, verso 7 em diante. Diz assim, pela fé, 7, deixa eu ver, acho que não é o 7 que não vai falar de Noé. Desculpa, é Gênesis 22 e depois o Hebreus. Pode deixar o Hebreus aí para você não perder. É esse capítulo mesmo. Gênesis 22, verso 7. Gênesis 22, no verso de número 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, a faca. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus. Eu sei que você tem fé e confia em Deus. Ele está dizendo, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão nome naquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Ou seja, Deus provou a fé de Abraão. Abraão não duvidou. Deus falou para ele, você vai sacrificar o seu filho para mim. E Abraão era um homem de muita fé e ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele não foi no escuro. Ele tinha plena convicção de que alguma coisa Deus faria e devolveria seu filho para ele. Ele tinha plena convicção, e é isso que a gente vê em Hebreus 11, no verso 17. No verso 17, quando diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque,
estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Percebe? Olha a mente de Abraão revelada em Hebreus. Olha a mente de Abraão. O Espírito Santo revelou a mente de Abraão para o autor aos Hebreus. Ele tinha em mente: vou sacrificar o meu filho, mas o meu Deus é poderoso para ressuscitá-lo e me devolvê-lo com vida outra vez. Então ele foi sem duvidar, ele creu. Grandiosa é a fé de Abraão ali. Jesus diria a mesma coisa: grande fé encontrei num homem. Porque ele não duvidou. Ele não duvidou. E por isso o Senhor devolveu o seu filho. Não foi nem necessário matá-lo, mas o Senhor proveu ali um cordeiro, como ele creu. Como ele creu. O Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. E assim foi. Esta palavra está nos ensinando, está nos advertindo a não fazermos mais o uso de uma pequena fé, mas clamarmos a Deus para que Ele aumente a nossa fé. Clamarmos ao Senhor no nosso dia a dia, para que Ele aumente a nossa fé, para que as situações que nos sobrevêm nesta terra, nesta vida, não sejam para nos abalar, mas para provar a nossa fé, e a nossa fé, ao ser provada, ela venha a ser aprovada, porque nós não duvidaremos do nosso Deus. Nós não duvidaremos da palavra do nosso Deus. Não duvidaremos de Jesus. E assim, certamente Ele se alegrará. E poderá estar dizendo lá em seu reino aos anjos: olha como os meus filhos aprenderam a viver pela fé. Olha como meus filhos e filhas estão realmente vivendo pela fé. As situações estão sobrevindo a eles, mas eles continuam firmes. Como foi Jó? Permaneceu firme, inabalável. Não blasfemou contra Deus, mas creu no Senhor até o fim de sua vida. E por isso Deus deu a ele o dobro daquilo que ele havia perdido. Deus é e sempre será o provedor dos nossos lares. Ele é e sempre será o provedor da tua casa, meu irmão, minha irmã. Ele sempre será. Ele se importa com você. Ele se importa comigo. As lutas que enfrentamos é para que nós o glorifiquemos com fé, crendo que Ele está no controle de tudo. De tudo. Amém? Então é isso, o tema do nosso ano. Mas o meu justo viverá pela fé, e não uma pequena fé, mas uma grande fé. Alcancemos em Deus, clamemos de todo o coração, para que Ele aumente a nossa fé, para que ela seja uma grande fé, e possamos vencer dia após dia as batalhas diárias que vierem, glorificando o seu nome e envergonhando o diabo lá fora, que pensa que vai nos destruir, mas ele não vai conseguir. Porque aquele que começou a sua boa obra em nossas vidas é fiel e vai terminá-la até o dia de Cristo. Amém? Glorifique o Senhor com as suas palmas.